Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com Carol Rosignoli, que é a fundadora da Desapeguei Bonito e também da Circulab. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Um prazer recebê-la aqui para a gente conversar um pouco sobre essa aventura de empreender e com sustentabilidade. Como é que surgiu a aventura de empreender na sua vida, para a gente depois destrinchar um pouco desse abecedário que tem encantado não só os grandes empresários, as grandes empresas, mas também pequenos e médios. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Marcelo. É um super prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho, da minha jornada. Acho que a minha jornada ela se vincula muito à minha história pessoal mesmo. Quando eu passo a empreender, depois de engravidar da minha filha, TT, então eu passo a empreender também por conta da minha maternidade. E a jornada começa aí. Nesse momento eu entendo na venda de roupas de segunda mão uma possibilidade de uma renda extra e também de ter o meu próprio negócio. Então desde então, estou seguindo esse caminho. Bom, como foi esse momento, um momento muito intenso, né? Porque gravidez e, ao mesmo tempo, também fundar e abrir um outro negócio, que tem já no seu DNA a questão da economia circular, né? A reciclagem de roupas ou a venda de roupas de segundo uso, segunda propriedade, enfim. Como é que isso se mistura, Carol? Bom, o mercado de segunda mão ele é um mercado que está em crescente evolução nos últimos anos. E quando eu comecei a empreender, eu comecei, obviamente, com uma necessidade pessoal, né, uma oportunidade pessoal, mas eu entendi que era também uma possibilidade de criar e de fortalecer um negócio que realmente tivesse impacto para o mundo, que fizesse diferença. Desde então eu me apaixonei por esse tema, por essa questão. Naquele momento a gente não falava ainda muito sobre ESG, a gente estava desenvolvendo e fortalecendo a ideia do reuso. Naquele momento a gente passava dessa ideia de que reutilizar roupas ou qualquer outro item era algo que talvez não fosse tão bem aceito, e a gente passa a entender como uma possibilidade de negócio e como algo extremamente vantajoso, como um investimento também para as pessoas que consomem dessa forma. Então, naturalmente, esse caminho foi me encantando, me levando, me apaixonando. Acho que eu acompanhei também dessa ascensão do mercado, então foi extremamente vantajoso para a gente como negócio, como empreendimento, seguir essa crescente. E, bom, acho que é um pouquinho do nosso primeiro momento. Então, sim, mas empreender foi uma necessidade? Foi algo que você vislumbrou fazendo curso? Como é que surgiu esse insight, essa faísca de perceber que você tinha uma oportunidade que podia ser aproveitada como um negócio? Isso foi uma necessidade primeiro, depois veio a elaboração da ideia, teve algum aporte de curso, de alguma coisa que você aprendeu na escola? Eu acho que foi uma mistura de fatores. Teve, obviamente, um pouco da necessidade, apesar de vir de um lugar de conforto. Existia, assim, a necessidade de estar, né, em um momento sem um trabalho formal. Então, foi um pouco de necessidade, sim, muito de oportunidade. Foi quando eu entendi que era um mercado que fazia muito sentido. E tinha também um pouco de bagagem. Eu tenho um histórico em administração, no varejo, um histórico também com o Sebrae. Já vivi dentro ali da instituição como estagiária há um tempo atrás. Então, eu sempre consumi muito desse conteúdo, dessa realidade. Por isso, eu acho também que desde o início dos negócios, a gente foi tentando, né, como empresa,
profissionalizar os nossos processos, nossa atuação mesmo em Brasília. E eu acho que foi sim uma mistura de fatores. A necessidade, a oportunidade, a bagagem e muita vontade de fazer isso acontecer. Bom, o próprio nome, ele traz aí um pouco desse DNA, né, de economia circular. Passa por desapegar essa economia circular? Desapeguei bonito? Por que esse nome também? Como é que surgiu o nome? Tá, passa, com certeza. Eu costumo dizer que eu fui a minha primeira cliente. O Desapeguei Bonito, o nome surge quando eu decido vender minhas próprias peças e abrir uma página do Instagram em um momento que, enfim, eu estava vivendo esse momento em casa e desapeguei de muita peça. E foi um dia que eu peguei meu telefone e falei, eu vou abrir uma página do Instagram porque hoje eu desapeguei bonito de muita coisa. E aí pegou, foi um nome assim direto, objetivo e que fala sobre o ato e fala sobre a qualidade. Então, desde então a gente leva o nome DB com muito carinho. E passa totalmente, assim, as nossas clientes são as nossas fornecedoras, que são as nossas seguidoras e são as pessoas que também consomem muito dessa ideia da circularidade. Então, tá tudo totalmente interligado. Daqui a pouco a gente se conecta também com o Com Circulab, né? certeza. Mas agora eu acho interessante você contar um pouco, porque assim, passou aí pelo esse momento que pegou o celular, o smartphone, criou a página no Instagram e começou a fazer. As redes vêm se desenvolvendo bastante. Como é que foi entender esse funcionamento das redes e como essa rede pode fazer um papel importante num negócio que tem a ver com economia circular? Esse é um ponto, acho que, importante para você contar para quem está nos acompanhando aí. Nossa, com certeza, sem dúvida. Bom, o Desapeguei Bonito não seria o que ele é hoje e não teria ganhado uma força tão grande como ele ganhou se não fosse a nossa atuação nas redes sociais, né? Isso dá pra gente visibilidade sem necessariamente precisar estar fisicamente em outros locais, né? Ele traz também um senso de comunidade porque a gente se aproxima das nossas clientes, das nossas fornecedoras e das nossas seguidoras. E eu costumo dizer que hoje o Desapeguei Bonito, ele é um negócio digital porque foi assim que a gente nasceu mesmo. Então, para qualquer negócio que não só tenha base, né, na moda circular e etc., a gente não pode realmente subestimar o poder das redes. Foi o que fez a gente se conectar com muitas pessoas incríveis. Nessa interação com as pessoas, tem coisas que dão mais certo, outras que dão menos certo. Como é que funciona isso como uma ferramenta mesmo para você se comunicar com as pessoas? Tem coisas que dão muito certo e a gente testou ao longo desses anos e a gente entendeu até que era uma ferramenta muito estratégica para o nosso negócio. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava estar online e que isso realmente fazia diferença financeiramente para o nosso negócio, né, como posicionamento óbvio e também financeiramente, a gente decidiu que a gente gostaria de fazer isso da forma mais natural e mais real possível, porque se não fosse dessa forma a gente não conseguiria manter a nossa presença online. Então, hoje, o que a gente preza na nossa presença e na nossa comunicação é que seja, de fato, espontânea, que seja descontraída, que seja verdadeira e tá tudo certo ou errar, nada de perfeito. Talvez eu ache que esse seja um ponto que fez as pessoas vincularem com o que a gente faz. Mostrar o nosso dia a dia e, mesmo assim, vender produtos incríveis, né? Então, eu defendo muito a espontaneidade e a vida real dos bastidores das empresas, sabe? Bom, quando você fala a gente, você está falando quem? Você tem sócios nessa jornada e hoje a Desapeguei Bonito é uma empresa que tem funcionários. Como é que vocês estão estabelecidos? Eu falo a gente sem dúvida porque ninguém faz nada sozinho e o DB passou muito pouco tempo sendo só eu e em seguida a gente sempre construiu um time de pessoas muito, muito incríveis e maravilhosas. Hoje somos 2 sócias, um time de 8 pessoas.
Já fomos 3 sócios, e na Circulab somos 3 sócios também. Bom, agora que você já falou da Circulab, como é que nasceu a Circulab? Vinculada ao Desapeguei Bonito? Qual é o objetivo da Circulab? Tá, a Circulab nasce depois de a gente entender um gap, uma dor de mercado, para o mercado de segunda mão, para o mercado da moda circular, onde a gente entendeu que faltava tecnologia e inteligência para esse mercado. Então a gente gasta muito tempo, muito dinheiro, muito da nossa operação tentando se adaptar a sistemas, softwares e sistemas de gestão que não são feitos para o que a gente faz. E é uma operação que tem muitas particularidades. Então a gente viveu essa dor por algum período, alguns anos, e aí uma das nossas sócias, a Morgana, decidiu pegar esse problema e resolvê-lo. Foi quando ela passou a desenvolver, junto com um programador, um sistema ERP, um software de gestão para brechós e para negócios da economia circular. Esse ano a gente, então, decidiu levar essa tecnologia, essa inteligência para uma aceleração de startups, e a gente teve a felicidade de ganhar, né, em terceiro lugar essa competição por conta mesmo da ideia. Então, a gente está super feliz. A competição veio como consequência ou vocês planejaram? Como é que foi? Não, a competição veio por uma consequência mesmo. Eu acho que do nosso caminho de querer se profissionalizar e se posicionar de uma forma legal no mercado, o Desapeguei Bonito está sempre em movimento, e a competição veio nesse momento também. Então, foi o universo mexendo os pauzinhos. Bom, você mencionou que passaram por um período de dor, né, para poder aprender e tentar enfrentar esse desafio. Em quantas oportunidades, enfrentando desafios desse jeito, vocês encontraram soluções que eram soluções sustentáveis? Eu percebo aqui até pela sua página no Instagram, né? Vocês recomendam que as pessoas tragam a sua eco bag, tem um processo todo de operação que vocês montaram que tem diversas oportunidades de sustentabilidade no meio desse caminho. Como é que vocês foram encontrando isso e como é que é achar soluções que tem que ser pelos próprios punhos, né? Porque é empresa pequena, empresa que está começando, iniciando, enfrentando esses desafios. Bom, eu acho que os desafios eles vêm também do ponto de ser um pequeno negócio com pouco recurso, e aí para isso a gente precisa, né, de muita criatividade para conseguir ter uma operação legal com qualidade. Nesse meio do caminho, a gente decidiu também se colocar como uma empresa que assumisse verdadeiramente dentro dos nossos processos os conceitos de sustentabilidade. Então, refinando nossas atividades diárias, a gente percebeu que a gente gerava muito lixo, a gente gastava muita sacola, a gente gerava, ou de repente usava materiais que eram dispensáveis, totalmente dispensáveis, e que isso gerava um impacto ambiental mesmo para o planeta. Esse ano a gente, então, se colocou como agentes mesmo, né, de transformação, talvez, para a sustentabilidade, e a gente decidiu mudar os nossos processos para usar o mínimo de recurso natural possível, e o que fosse usado, que fosse destinado da forma certa. Foi quando a gente iniciou um processo para se certificar como o primeiro brechó lixo zero do país. A gente conseguiu esse selo, e para ser certificado a gente mudou algumas coisas lá dentro mesmo. Então, o uso de sacolas não tem necessidade. Nossa rede, nossos clientes e fornecedoras já sabem que precisam levar a sua própria ecobag para levar o que elas compraram junto com a gente. A redução do uso de plástico, a destinação correta de tudo que a gente gera de resíduo. Um centro de triagem dentro do nosso espaço que separa, né, todos os nossos resíduos e destina para um catador parceiro. Então, eu acho que é isso, a gente se olhando como empresa, entendendo o impacto que a gente gera e mudando a nossa operação para fazer a nossa parte também. Bom, tem um nome muito bonito aí de upstream e downstream dos processos de uma empresa, né? O upstream é tudo que acontece desde o que sai da sua empresa
para fora. O tipo de negócio que você opera, ele vai muito mais para esse lado, né? Você não tem muito controle do que chega como um fornecimento para você, né? Você não compra só de um fornecedor Isso. ou de poucos fornecedores. Você recebe as coisas para reciclar de muita gente, com muita diversidade. Mas como é que é atuar daí para frente? Eu queria ouvir um pouco como é que foi a interação dos seus clientes. Eles procuram também produtos que já venham com essa pegada de sustentabilidade, eles pedem, eles estão dispostos a colaborar nesse processo de sustentabilidade. Qual a experiência que você teve com a Desapeguei Bonito aí desde o começo, nesse sentido? Os clientes aderem a esse processo também? Sim, olha, Marcelo, foi um caminho curioso de olhar para trás e perceber a mudança das nossas clientes e fornecedoras e o quanto essa mudança acompanha realmente uma mudança de consumo global. No início do Desapeguei Bonito, a ideia era comprar barato. Então, quando você pensa em a ideia dos nossos clientes, né? Quando você pensa em comprar de segunda mão, você entende que existe um produto que já foi utilizado e que talvez exista um benefício financeiro comprando dessa forma. Mas nos últimos anos a gente percebeu que as pessoas querem comprar porque elas sabem como é que foi feito, elas sabem de onde vem, assim, que aquilo lá já foi reutilizado e tem uma qualidade. E elas entendem que comprar roupa de segunda mão hoje é extremamente mais sustentável, utiliza-se muito menos recurso. Então a gente percebeu essa mudança nas nossos clientes, nas pessoas que consomem do Desapeguei Bonito, é apenas vantajoso financeiramente para mim, eu quero comprar de segunda mão, porque eu entendo que eu não tenho necessidade de comprar um produto novo. E isso é maravilhoso, perceber essa mudança de comportamento mesmo de consumo, não só dos nossos clientes, mas um movimento geral. Né? Os produtos que têm essa pegada são mais valorizados? As pessoas até conseguem ou têm disponibilidade ou disposição de pagar mais, um pouco mais pelo produto que já traz essa pegada? Bom, a gente tem dois tipos de produtos, né? Eu acho que é legal mencioná-los no Desapeguei Bonito. A gente tem os produtos de segunda mão, então são esses produtos que já foram utilizados e normalmente eles têm um valor mais baixo mesmo. A gente trabalha um valor mais baixo de mercado, entendendo que ele já foi utilizado e que ele é um produto de segunda mão, mesmo que em ótimo estado, né? E a gente tem produtos autorais, produtos de marcas locais de Brasília. Faz muito parte do nosso posicionamento valorizar o pequeno produtor, o produtor local. E esses produtores fazem produtos novos, itens novos, né? Mas fazem com, obviamente, um processo mais lento, né? Não é uma produção de indústria, é um processo mais lento, mais calmo, com produtos normalmente mais baratos, até por conta da forma, né, que eles conseguem comprar aquilo. Então, esses produtos eles são mais caros. E eles são mais caros justamente para honrar e pagar as pessoas que produziram aquilo e o recurso natural que foi utilizado ali. Existe sim uma conscientização das pessoas em relação ao preço, mas não é um valor que qualquer pessoa pode pagar. E a gente entende, obviamente, que produtos caros não são acessíveis para todo mundo, né? Então, a gente faz um trabalho de conscientização do valor daquilo, mas a gente entende que nem todos os produtos locais eles são financeiramente acessíveis para a população no geral. E aí, por isso, no Desapeguei Bonito, a gente tem essas duas abordagens. As duas abordagens sustentáveis, né? A abordagem do novo, que tem um valor mais caro, porque é um valor agregado, pagando justamente as pessoas que participaram daquilo, e um valor mais barato, que é um produto de segunda mão e que está em ótimo estado e que precisa ser reutilizado e não descartado. Bom, nesse processo, vocês conseguiram apoio? Você já mencionou, por exemplo, o Sebrae, desde o início, né? Chegou a fazer até estágio, conheceu muito de perto. Há apoio para que você consiga ir mais longe, especialmente com esses processos de economia circular, conferindo mais sustentabilidade para o seu projeto, para o seu negócio?
Sim, a gente teve muito apoio ao longo da nossa jornada, muito apoio técnico, né, e de capacitação, como o Sebrae, como você já comentou. A gente teve muito apoio da comunidade no geral, então, como eu comentei mais cedo com você, a gente não fez nada sozinha, né? A gente teve muito apoio dos nossos parceiros, fornecedoras, clientes, seguidoras. E agora a gente está no momento de buscar apoio de instituições que ofereçam projetos para negócios menores, para negócios pequenos, com impacto ambiental, e existem muitos projetos ativos no Brasil. Você vê no horizonte aí algumas oportunidades interessantes. Eu vejo, sem dúvida, eu vejo. Quando você fala em comunidade, é muito interessante, né? Porque essa atuação local é uma integração entre a Desapeguei Bonito, que é o elo de ligação entre o fornecedor, o artesão, o produtor e o cliente. Essa coisa se retroalimenta. Existem exemplos, por exemplo, de gente que já pegou, já comprou com vocês, aí retornou o produto para depois voltar a alimentar essa cadeia de geração de valor, né? De agregação de valor, vamos chamar assim. O produto ele vai sendo consumido, mas a cada vez ele vai agregando mais valor a essa comunidade como um todo. Sim, sem dúvida. Eu acho que é a dinâmica da economia circular mesmo, né? Deixar de pensar nessa lógica do início, meio, fim e descarte e colocar uma lógica de circularidade mesmo e ciclos. A gente tem muitos casos de pessoas que entram como fornecedoras, elas deixam roupas, no mesmo dia elas compram roupas de outras pessoas, e aí essa terceira pessoa trouxe de volta uma roupa que ela comprou aqui, e é isso que a gente quer no fim das contas. É mostrar que o item ele pode retornar muitas vezes para essa mesma cadeia sem perder o valor, e conectando várias outras pessoas, ideias, né? Enfim, a gente tem vários casos desses, sim, tanto de pessoas que compraram os itens e eles voltaram e circularam dentro dessa mesma cadeia, como de marcas que entram com produtos novos e daqui a pouco elas transformam alguns dos nossos produtos que seriam doados, trabalham a ideia do upcycling. Eu acho que isso é uma prioridade para a gente. Garantir que os nossos produtos voltem sempre para a cadeia e que não sejam descartados. Na nossa conversa aqui, a gente mencionou várias coisas, ou dimensões, ou medidas, ou produtos que tangenciam o ESG, né? Para quem ainda não está familiarizado, ESG é meio ambiente, social e governança, são uma sigla que origina na palavra em inglês, environmental, etc. Mas acho que o interessante, e você mencionou um ponto que me chamou a atenção, é a escolha do parceiro para a reciclagem de parte do resíduo que vocês acabam gerando, um parceiro coletor, né? Isso é uma dimensão social do ESG. Como é que funcionou isso para vocês? E se a gente, às vezes, no dia a dia, já está praticando o ESG e às vezes não se percebeu, né, Carol? Sim, sem dúvida. Para a gente, isso se iniciou dentro do nosso processo da certificação mesmo, lixo zero, quando a gente entendeu que a gente precisava dar uma destinação correta para os resíduos que a gente gera ali dentro. Nesse momento, a gente descobriu um aplicativo que chama Cataqui, inclusive quero deixar essa recomendação. É um aplicativo que conecta os geradores de resíduos, sendo empresas ou pessoas mesmo, e a catadores parceiros. Então, você traz essa profissionalização, né, para os catadores e você traz essa conscientização para quem gera o lixo. A gente passou, então, a gerenciar o nosso lixo ali internamente, no nosso espaço, e chamar esse catador parceiro para recolher sempre o nosso lixo não resíduo, né? Então, sim, eu acho que começou dessa forma. Uma outra ação que envolveu muito do social para a gente nos últimos tempos foi a confecção de materiais de trabalho com a Associação de Costureiras do Sol Nascente. Bom, para quem não que é um conhece projeto o Sol daqui de Nascente, é um Brasília. projeto de Brasília, exatamente. E a gente decidiu destinar, então, esses produtos para que essa associação fizesse lá, mulheres costureiras que usam da costura como uma forma de independência financeira mesmo, de renda.
Então, um pouquinho mais do social, né? Que foi uma das coisas que a gente decidiu assumir também. E eu acho que muitos de nós já realmente praticamos os conceitos ESG, talvez só sem colocar em palavras, né? O próprio projeto de certificação do lixo zero, ele é um programa ESG completo, né? Porque tem ambiente, tem o social, como a gente acabou de mencionar, e o certificação, e isso exige uma governança também com uma consistência. Mas só para encerrar, a gente está chegando ao final, Carol, você menciona bastante o desafio de empreender e especialmente mulheres estando à frente desse empreendimento, né? Como é que foi isso? Você enfrentou resistência, teve que superar algum tipo de obstáculo específico por conta dessa condição? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho importante mencionar os desafios que a mulher empreendedora no Brasil tem, né? O empreendedor já tem milhões de desafios diariamente, a gente tem muitos desafios, e aí quando você passa por isso, sendo mulher, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, mais pesadas. Talvez a gente precise ser um pouquinho mais teimosas ao longo desse processo, porque sim, existe dentro do mundo dos negócios e do empreendedorismo essa crença de que o homem faz mais. A gente sabe que não é bem por aí. Então, a gente teve, sim, ao longo da nossa história, alguns desafios. Não vou trazê-los todos aqui. E, no fim das contas, isso faz a gente ficar mais fortes e mais teimosas. E aí a gente vai seguindo. Bom, Carol, muito obrigado pela participação Obrigada. aqui. Eu quero deixar o espaço sempre aberto. Se tiver novidades, no futuro a gente volta a conversar aqui para ajudar os outros empreendedores também a empreender com mais sustentabilidade. Obrigado. Obrigada a você, foi um prazer, muito feliz em trazer um pouquinho da história do DB para cá. Obrigada. Parabéns para todos vocês lá. Quero agradecer também a sua companhia acompanhando o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender, aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Nós nos vemos por aqui. Até lá.